A Unipar é uma empresa que eu invisto desde 1990 e alguma coisa. A Unipar era uma empresa que detinha 7 plantas petroquímicas, não é isso? E era uma empresa que tinha um histórico de distribuir dividendos e bonificações anualmente. Eu comprei a Unipar naquela ocasião e sempre recebi bonificações, sempre recebi dividendos. Então é uma empresa que sempre pagou dividendo e que eu acredito que vai continuar pagando dividendo, porque eu acredito que ela terá sempre resultados positivos. É uma empresa que tem essa característica da perenidade, tá certo? Essa também é uma das razões que eu adquiri ações da Unipar, as tenho na minha carteira de renda mensal, de previdência, não é isso? E pretendo tê-las enquanto ela produzir bons resultados. Então, quando você vai investir numa empresa, é muito importante, obviamente, você olhar primeiro o presente e o futuro, né, da empresa, mas dependendo do percentual que você vai investir, se for até uns 3%, eu acho que até dá, você não precisa ficar analisando o passado. Mas se você vai pôr um peso aí maior, né, na minha opinião, eu pelo menos gosto de investigar muito o passado da empresa, porque às vezes o passado pode acabar se repetindo. Eu tenho que entender o que mudou que me faz acreditar que a empresa não vai ter um momento tão difícil quanto, ou de repente um pouco difícil quanto, né? Então é importante olhar o passado. E o passado da Unipar é uma empresa que o lucro dela capengava aqui por diversos anos, chegando até a dar prejuízos mais para trás, vendo aqui de 2010 em diante, capengou no lucro. A receita começou a aumentar um pouquinho aqui em 2013, mas ainda assim o lucro continuou capengando, e aí de repente saltou de 2017 em diante. Bom, aqui a gente já antecipa que foi a compra da Carbocloro, tá? Os outros 50% que ela não tinha, então ela comprou tudo aí. Bom, mas mas o lucro ainda não andou da mesma forma que a receita aumentou ali, né? Então, a gente já vai refletir um pouco mais sobre isso, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a empresa, a cotação nada mais faz do que seguir o lucro. Então, por isso que ela disparou de 2017 em diante, porque o lucro disparou. Quando a gente olha aqui, a gente pode ver que realmente de 2017 em diante a cotação começou a subir, seguindo o lucro. E aí é que tem o grande gênio, né, que foi o Barsi nessa jogada, que ele percebeu que quando você estava aqui em 2010, você não conseguia ver essa visão aqui, porque nada mais é do que a cotação contra o lucro, um histórico aqui passado, né? Ele vai tabelando aqui. Só que em 2010 o histórico da empresa para trás era pior, então ele não enxergava, quem fosse olhar a cotação contra o lucro não enxergava essa grande oportunidade aqui. E agora a gente vê que era nítido como estava descasado, né, o lucro contra a cotação aqui, baseado nesse histórico, né? Aí o Barsi, ele estava correto em comprar nesse momento e agora já está mais apertadinho aqui o lucro contra a cotação. Repito, o lucro contra a cotação é um apoio, porque ele vai acabar refletindo aqui sempre os períodos anteriores, né? Então, agora é que está nítido esse passado, tá? Mas de qualquer forma mostra o acerto do Barsi. Então, o que fez a empresa ficar num buraco tão grande por tantos anos, aliás, o Barsi sempre acreditou nela aqui, foi, além das commodities que pressionaram em algum momento, nós tivemos a crise aqui do PT, né? Refletindo ainda do Lula 2, depois intensificando no Dilma 1 e 2, um buraco aqui na empresa. Então já temos commodities, temos aqui a crise do PT, tivemos ruídos aqui de relação à corrupção, né? Mas aí não vai nem ao caso aqui a gente tentar entender, vamos analisar como se fosse extremamente atípico, mas é um case que também atrapalhou um pouco, né? E em 2013, mais ou menos, aqui nós tivemos aqui a compra também da Carbocloro, né? Que ali a gente viu até a receita aumentando, mas o lucro ainda demorou um pouco para pegar mais, né? Que ela comprou os 50% restantes. E aí depois a gente vê na troca do governo a ação disparando, todo um cenário ficando mais positivo, né? A dívida foi reduzindo, as commodities ficaram melhor, o Brasil ficou mais forte também. Então é uma empresa que sim tem uma exposição, né, ao preço da commodity internacional, mas ela está muito exposta ao Brasil também, um pouco ali à Argentina, né? E não é tão flexível como algumas empresas que conseguem aqui dividir mais facilmente aqui a venda dos seus produtos, pelo que a gente tem percebido, né? Se tiver uma crise no Brasil, ela vai acabar indo junto, boa parte. Então ela está meio que comoditizada, sim, mas ela ainda tem um vínculo ao Brasil muito importante.
Ok, Luan, é inegável a importância da matéria-prima produzida pela Unipar, mas será que é um setor que pode continuar crescendo? E a resposta é sim. Por quê? A grande aposta do mercado se centraliza no setor de saneamento básico. Por quê? Com o novo marco do saneamento básico vigente no país, empresas do setor de saneamento como Sanepar, Copasa e também Sabesp precisam fazer investimentos enormes para cumprimento das metas de universalização do saneamento básico e abastecimento de água no país. Isso gera uma necessidade de investimentos enorme, o que temporariamente diminui o fluxo de caixa livre dessas empresas, mas no futuro vai trazer bons frutos. E quem se beneficia nesse meio tempo dos investimentos dessas empresas de saneamento é justamente a Unipar. Veja só o tamanho dos investimentos dessas empresas de saneamento. Aqui é o plano plurianual de investimentos da Sanepar. Ela pretende investir até o ano de 2027 10 bilhões de reais. É um volume de investimentos muito expressivo, de apenas uma empresa do estado do Paraná. Agora a Copasa de Minas Gerais pretende investir aí 2 bilhões e a Sabesp incríveis 26 bilhões. E aí o mercado, diante disso, percebe um crescimento de demanda por químicos, em especial o cloro. Dessa forma, o mercado projeta que, a partir de 2023, com o avanço desses planos plurianuais de investimentos, não só dessas empresas que eu trouxe aqui como exemplo no vídeo, temos, por exemplo, também a Egea, que é a maior empresa privada de saneamento básico no país, que pertence ao portfólio da Itaúsa. Somados todos esses investimentos, a demanda por cloro a partir de 2023 crescerá. E quem vai se beneficiar disso? Provavelmente a Unipar Carbocloro, que é a maior produtora dessa matéria-prima no Brasil e na América do Sul. Por isso sim, esse segmento ainda tem potencial de crescimento, apesar de toda a valorização histórica da Unipar. Ponto negativo das ações e da empresa da Unipar Carbocloro é o fato de que ela não está segmentada em nenhum segmento de listagem especial da B3, ou seja, ela não tem formalmente nenhum nível de governança corporativa diferenciado. Ela está então, digamos, no segmento comum, e isso é ruim por conta principalmente do tag along, já que, diante disso, a companhia só assegura o tag-along básico de 80% das ações ordinárias, porque isso aqui é uma previsão legal, artigo 254A da Lei das Sociedades Anônimas. Dessa forma, ações preferenciais, entre elas Unip 5 e Unip 6, não contam com tag-along, mas o mercado já ajusta isso no preço. Esse risco da ausência de tag-along já vem no preço, então você não deveria se preocupar tanto com isso, porque o preço justifica o risco. E veja que o Barsi, mesmo sendo um mega investidor de mais de 50 anos de experiência, não se importou com esse elemento para aportar o seu dinheiro em Unipar Carbocloro. Você não deveria ficar tão aficionado no tag along. E isso, na minha visão, é sardinhagem. Por quê? Porque você deixar de colocar o seu dinheiro em bons investimentos na sua avaliação simples e puramente por ausência de tag along ou tag along de apenas de 80%, isso pode fazer com que você perca oportunidades e veja seu capital crescer em determinado segmento de atividade. Mas se você usa o tag along como princípio de investimento em relação ao qual você não pode promover nenhuma violação, tudo bem, mas eu, se fosse você, não colocaria isso como uma prioridade na seleção individual das ações da sua carteira. E olhando-se aqui para o histórico recente de proventos, ela distribuiu muitos proventos. E aí você percebe um salto aqui nos anos de 2021 e 2022, em que a empresa saltou de pouco mais de 100 milhões de reais em 2020 para mais de 1 bilhão de reais. Então houve um crescimento aqui de praticamente 1000% em provento. Então você percebe que isso aqui é excepcional. Você não deveria contar com isso aqui para a perenidade, já que o histórico da empresa é de pagar proventos bem menores. Então tenha cautela com isso, até porque a empresa tem um payout de 25%. Então é mais razoável você esperar um dividendo menor do que esses 2 anos aqui, de 2021 e 2022, apesar do crescimento do mercado projetado diante da necessidade de investimentos no setor de saneamento. Diante dessa política de dividendo, ainda de 25%, e diante do fato de que esses proventos aqui são excepcionais e que a companhia só começou a pagar recentemente proventos de forma trimestral, eu ainda não colocaria a Unipar numa carteira previdenciária. Eu teria mais cautela nesse sentido e aguardaria melhores definições da empresa quanto ao futuro dos acionistas. Eu colocaria então numa carteira de oportunidades, até porque, como eu falei para vocês, é uma empresa sujeita ao ciclo do produto que ela vende. Então, olhando-se aqui para esse dividend yield de 16%, 17% em Unipar, eu esperaria no máximo 10, 11% ou até menos, mesmo nas cotações atuais. Seja conservador nesse sentido. Portanto, comprando Unipar a R$ 80, eu não esperaria mais que R$ 8 por ação de dividendos no ano de 2023.